Dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar o conteúdo no nono ano e hoje a gente vai falar sobre os elementos químicos. Como sempre, a gente começa fazendo uma revisão do que vocês viram na aula anterior. E na aula anterior, vocês estudaram a evolução dos modelos científicos de átomo. Vocês viram que o átomo é a unidade básica da matéria, ou seja, o átomo é a menor parte da matéria que faz dela ser aquilo que ela é. É a menor parte capaz de representar um elemento químico. Vocês viram também que átomo significa indivisível, né? E isso se deve ao fato de que os primeiros cientistas e filósofos que estudavam o átomo acreditavam que ele fosse uma esfera maciça, que não se dividia em partícula menor. E hoje, né, com o passar do tempo, a gente já sabe que o átomo se divide em partículas subatômicas, ou seja, partículas menores, que a gente vai chamar de elétrons, preste atenção aqui no desenho, próton e nêutron. Essas partículas elas também vão se dividir em partículas ainda menores, mas esses detalhes vocês vão aprender mais para frente na vida escolar de vocês. Então, o átomo ele é feito de partículas subatômicas, que são próton, nêutron e o elétron, e essas partículas subatômicas estão localizadas em diferentes regiões do átomo. No núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons, e em volta, né, ao redor desse núcleo, a gente tem a eletrosfera, onde a gente vai encontrar os elétrons. No quadro anterior, eu falei para vocês que o átomo é a menor parte que representa um elemento químico. E o que é um elemento químico? Preste atenção nos quadros, que toda a parte escrita é o conteúdo da aula. Então, o que são elementos químicos? Leia aqui comigo. Elementos químicos são conjuntos de átomos que têm o mesmo número atômico. Então, um elemento químico ele é composto por todos os átomos que existem que têm o mesmo número atômico. Aí vocês perguntam assim para mim, o que é um número atômico? O número atômico de um átomo nada mais é do que a quantidade de prótons que ele vai ter no núcleo dele. Então, o número de prótons de cada átomo vai ser o número atômico desse átomo. E, professora, por que você falou lá no... Por que você botou lá no primeiro quadro que os elementos químicos são os ingredientes da matéria? Por quê, gente? Porque os elementos químicos, né? Todos os conjuntos de átomos que existem, eles vão se combinar entre si, né? Formando compostos químicos ou moléculas que vão simplesmente formar toda a matéria que existe. A gente pode ter matéria composta de um átomo só, ou seja, de um elemento químico só, e também pode ter matéria composta por vários elementos químicos, né? Por átomos de diferentes elementos químicos. Exemplo aqui do que eu falei para vocês sobre o número atômico. O oxigênio, pessoal, o oxigênio é um elemento químico que representa o conjunto de todos os átomos que existem e que possuem número de prótons igual a 8. Ah, professor, e o número de nêutrons e o número de elétrons? Não importa, ele pode ter elétrons com número diferente, podem ter nêutrons em quantidade diferente. Se ele tiver 8 prótons, ele vai estar sempre ali no grupo do oxigênio, tá certo? Como é que a gente vai representar um átomo? Como é que vai ser a representação simbólica por meio de símbolos de um átomo? Porque pensa bem, se a gente tivesse que desenhar cada átomo com os números de prótons, números de nêutrons, números de elétrons, ia ser complicado a gente ter um caderno de química, né? Então, o que vocês têm que saber para vocês entenderem como é a simbologia, ou seja, como a gente representa os átomos e os elementos químicos? Vocês já sabem o básico, que é o quê? O átomo ele é dividido em 3 partículas subatômicas, né? O próton, o elétron e o nêutron. Vocês sabem que o próton e o nêutron estão aqui no núcleo e os elétrons estão aqui em volta. Vocês aprenderam no último quadro que todo elemento químico é um conjunto dos átomos que tem o mesmo número de prótons. E aí, pessoal, vocês viram que o número de prótons a gente vai chamar agora de número atômico. E o símbolo de número atômico é representado pela letra Z. Os átomos, eles também têm número de massa. O número de massa a gente vai representar pela letra A.
O número de massa, pessoal, ele é calculado pela soma do número de prótons com o número de nêutrons. Professora, e o que isso tem a ver com simbologia? Pessoal, muito simples. A gente vai sempre simbolizar, a gente vai sempre representar o átomo pela letra que representa, né, o nome que os cientistas deram, os nomes ao elemento químico e por essas características. O número de prótons, que é o que vai diferenciar um elemento químico do outro, e o número de massa, que é a soma dos prótons e dos nêutrons que estão ali no núcleo. Então, preste atenção aqui nessa figura que está aqui do lado. A gente tem um elemento químico qualquer que a gente vai chamar de X e um elemento químico qualquer que a gente vai chamar de Y. Quando a gente for escrever, quando a gente for representar esses símbolos lá no caderno ou no livro, a gente vai colocar o símbolo, né, a letra, ou a sílaba que vai representar esse elemento químico. Aqui em cima a gente vai colocar o número de massa, que é a soma dos prótons e dos nêutrons, e aqui embaixo vai estar sempre o quê? O número atômico, que é o número de prótons. Aqui, gente, a mesma coisa, ó. A não é um número de massa, Z não é um número de prótons, né, que é um número atômico. Então, sempre em cima a gente vai ter o número de massa e embaixo um número atômico, variando a posição. Ó. Às vezes ele vai aparecer aqui do lado esquerdo e aqui, às vezes, do lado direito, tá? Então, ó, um exemplo aqui embaixo para vocês de elementos químicos que realmente existem. Sódio. Sódio. O símbolo do sódio é Na, tá? Por que é Na, professora? Por que não é só? Porque, na verdade, vocês aprenderam lá no 7º ano que na ciência a maior parte da origem, né, da nomenclatura é latim. Então, sódio em latim é natrium. Então, eles pegam essa primeira sílaba aqui, ó, na, que é o sódio. Estamos falando do sódio. Nesse caso, a gente está falando do sódio. Todos os átomos de sódio têm o número atômico igual a 11 e esse aqui tem o número de massa igual a 23. Então, ó, estamos falando do elemento químico sódio, que tem 11 prótons e número de massa igual a 23. Aqui do lado, a gente tem o cloro, tá? Cl, cloro, né? Isso faz mais sentido para vocês, que é bem parecido do português e do latim. Aqui embaixo a gente tem o número atômico, que é Z, né? E o número de prótons que o cloro tem é 17. Aqui em cima a gente tem o número de massa, que é a soma dos prótons e os nêutrons, que no cloro é 35,5. Tá certo? Representação simbólica de um átomo, né? São as primeiras letras do elemento químico em latim, e embaixo o número de prótons, que é Z, que é o número de átomos, e em cima o número de massa, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Vamos fixar isso direitinho? O X aqui, gente, vai ser a letra ou a sílaba do elemento químico, né, que os cientistas, né, deram para cada conjunto de átomos. Então, ó, aqui o X vai ser a letrinha ou a sílaba que vai representar o elemento químico. Aqui em cima a gente vai ter sempre o número de massa, que é representado pela letra A. Aqui embaixo a gente vai ter sempre o número atômico, que é representado pela letra Z, tá? Então, o símbolo químico vai ser essa letrinha, o número de massa vai ser o A e o número atômico vai ser o Z. Exemplo, tá? Aqui a gente tem hélio, tá? A gente está falando aqui do átomo de hélio, né? O elemento químico de hélio. Qual é o símbolo químico desse elemento? He, tá? Como a gente chama esse elemento químico? Hélio. Qual é o número de massa desse elemento químico, desse átomo? Gente, número de massa não é representado pela letra A? Letra A não está aqui em cima? Então, o número de massa só pode ser 4. E o número atômico não vai estar sempre aqui embaixo, que é o Zzinho? Aqui no hélio está o quê? 2. Então, o número atômico vai ser 2. A mesma coisa aqui, ó, sódio. Símbolo químico. Qual é o símbolo químico? Qual é a letrinha? Qual é a sílaba? Na. Qual é o elemento químico que esse Na representa? Sódio. Qual é o número de massa? Ou seja, qual é esse Azinho desse elemento químico, desse átomo? Tá onde? O A não está sempre em cima? Então, ó,
O número de massa vai ser 23. E o número de prótons, ou seja, o número atômico, vai ser sempre igual a esse Zzinho aqui, esse númerozinho aqui embaixo, 11, né? Então, pessoal, se eu colocar um sódio desse aqui e perguntar na prova, indique o número de prótons que esse elemento químico, que esse átomo possui. O que vocês vão responder? Z não é o número de prótons, então vocês vão responder 11. Esse átomo tem 11 prótons. Esse elemento químico tem 11 prótons, tá certo? Curiosidades importantes para vocês entenderem o conteúdo que vem pela frente. Quantos elementos químicos existem? Que a gente conheça até então, são aproximadamente 118 elementos químicos, sendo que 98 deles acontecem de forma natural e 20 deles foram sintetizados pelos seres humanos em laboratórios. São muitos elementos químicos, então para a gente conseguir estudá-los, a gente precisou organizá-los, né? E para isso a gente teve o desenvolvimento da famosa tabela periódica. Eis que finalmente vocês estão sendo apresentados à tabela periódica. Ela não está aqui para atrapalhar vocês, pelo contrário, ela está aqui para ajudar. A tabela periódica, ela organiza os elementos químicos de acordo com o seu número atômico, ou seja, de acordo com a sua quantidade de prótons no núcleo. Cada caixinha dessa da tabela periódica representa um elemento químico, tá? Então, olha aqui a sua esquerda, aqui embaixo, e a gente vai ver rapidinho a legenda dessas caixinhas, tá? No meio da caixinha a gente vai ter sempre o símbolo, tá? Que vai ser uma letra ou duas. Embaixo vai ser o nome do elemento químico. Em cima a gente vai ter um número que vai representar o número atômico, ou seja, o Z, o número de prótons desse elemento químico. Lembra que nos quadros anteriores vocês viram que um elemento químico é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico? Então, esse número atômico é a quantidade de prótons que esse elemento químico tem que ter. Aqui embaixo a gente vai ter o número de massa atômica, tá? Massa atômica é diferente de número de massa que a gente viu lá como A nos quadros anteriores. A massa atômica ela é uma média ponderada de todas as massas atômicas de todos os átomos desse elemento químico. É outra coisa totalmente diferente. É só uma informação no momento aqui para vocês saberem que é uma informação que está contida na tabela periódica. Parece com que vocês aprenderam sobre o número de massa, mas não é a mesma coisa, tá? Então, vamos ver aqui a organização da tabela periódica. O primeiro elemento que está aqui na primeira coluna, na primeira linha, é o hidrogênio. O número atômico dele é 1. O segundo, que está na mesma linha, é o hélio. O número atômico dele é 2. O terceiro, que está aqui na segunda linha, embaixo do hidrogênio, é o lítio. O número atômico 3. O quarto é o berílio, número atômico 4. E, se vocês forem observando, é assim que vai aumentando, Quanto mais para a direita e para baixo, maior o número atômico. Olha aqui, 118. Olha aqui o primeiro. 1. Então, conforme os elementos químicos vão sendo dispostos um ao lado do outro, é porque o número atômico é maior, tá? E aí, conforme vai acabando a linha, o próximo com maior número atômico vai sendo colocado na linha de baixo e por aí vai, tá? Com isso, a gente vai ter as linhas e as colunas da tabela periódica. Todas as colunas da tabela periódica, ao todo, são 18. Cada coluna dessa é uma família de elementos químicos. E cada linha dessas aqui, de 1 a 7, são os períodos. Na verdade, elas indicam o número de camadas de elétrons que cada um desses elementos vai apresentar. Então, olha aqui, o hidrogênio e o hélio, eles estão na primeira camada, né? No primeiro período. Então, eles têm uma camada de elétrons. Aqui, o potássio e o bromo, né? Um está aqui no início, o outro está aqui no final, 35, eles têm 4 camadas de elétrons. Esses aqui do sétimo período, eles têm 7 camadas de elétrons. Então, pessoal, as linhas simbolizam, né? Representam os períodos e esses números aqui, que são as colunas, representam as famílias, que são 18, que são os grupos de elementos químicos.
Coloquei aqui uma tabela para vocês conseguirem identificar que alguns símbolos químicos, eles não têm um nome muito lógico para vocês, porque vocês estão sempre associando ao português. Só que alguns símbolos químicos, né, o nome tem origem no latim e esse nome é bem diferente da tradução em português. Então, vocês ficam super satisfeitos quando vocês conseguem associar, ó, alumínio Al, show, né? Nitrogênio N, ok, boro B, bário Ba, berílio Be, carbono C, cálcio K, ok, cádmio, cádmio CD, tudo bem, dá para analisar, né? Dá para associar. Aí chega no chumbo, vocês falam Pb, né? Por quê? Porque chumbo em latim é plumbum, então é Pb, o Pzinho e o B dessa palavra em latim. Aí continua cloro, vocês ficam de boa, cobalto também, aí chega no cobre. Aí vocês chegam no cobre e vocês veem o quê? Cu, né? Que eu não posso ler por extenso, né? Então, Cu por quê? Porque o cobre vem do latim, que é cuprum. E já tem também o cobalto, que é Co, né? Não daria para ser de qualquer maneira, porque eles têm que ter nomes diferentes. Aí vai seguindo o baile, vocês cromo, Cr, ok, aí chega no enxofre. Professora, enxofre? Por que não é N? Porque enxofre em latim é sulfur, e enxofre em latim começa com S. Ferro, vocês ficam numa boa, flúor também, F, aí chega no fósforo, é aquele inferno. Mas por que fósforo é com P? Porque vem no latim e fósforo em latim é fósforos, tá? Aí hidrogênio vocês ficam satisfeitos, iodo também, magnésio mais ou menos, mas vocês conseguem associar e chega no mercúrio. Hg, professora. Gente, em latim, hidrargyrum, mercúrio, tá? Por isso que é Hg. Aí vem o neônio, né? Ok, o níquel vocês também ficam de boa, oxigênio então nem se fala. Chegando ao potássio, vocês veem o K. Que é isso, né? Isso é bruxaria, feitiçaria. Só que não, isso daqui é do latim kalium. O prata, Ag, vem de argentum, que também é latim. Sódio, né? Que vocês falam Na, nada a ver. Tem sim, tudo a ver, porque em latim é natrium. Tá certo? Então, todos esses símbolos que vocês não conseguem associar com o português, vocês não conseguem associar porque a origem está no latim e a tradução é bem diferente do nome desse elemento em português. Tá bom? Então, prestem atenção. E quando a gente for estudar a tabela periódica, a gente tem que fazer muita dedanha para vocês decorarem, dedanha de elementos químicos. Chegamos ao final de mais uma aula. Como sempre, tem os exercícios para vocês fazerem e enviarem através do formulário do Google Forms. Até a próxima aula. Não deixem de estudar.